Se nossos dados são vendidos para Big Techs usarem como commodity livremente, por que não taxar? Pois é, ainda mais no meio dessa guerra tarifária. Que tal acharmos mais um ponto aí para discutir? Quem vai explicar para a gente o que diabos está acontecendo é a Bruna Bufara aqui no Plantão no Meteoro. Bruna, se eles estão pegando os nossos dados, que pelo menos paguem por isso, é essa a ideia? Exatamente, né, mas é o que que tá acontecendo? Tipo, sério, vamos lá, gente, se a gente já vende nossos dados de graça, se o Brasil não ganha nada com isso, se a Big Tech não está presente aqui, o que caramba a gente está fazendo de graça com isso? Esse é o tipo de pauta que quando ela chega você pensa: "Rapaz, como que isso não acontece ainda?". É o tipo de coisa que nos faz pensar em retrospecto. Quão errados estamos que a gente nunca considerou isso antes? Vamos lá, vamos para fórum. Boulos propõe que Big Techs paguem pelo uso de dados brasileiros via Pix. O projeto quer taxar em 7% Google, Meta e X com recursos destinados à população e à soberania digital do Brasil. Essa aí ficou conhecida como PL Elon Musk. Eu sou muito fã dos nomes, Sophie. Vamos lá. O deputado federal Guilherme Boulos apresentou o projeto de lei número 157/2025, que propõe a criação de uma contribuição sobre o uso de dados brasileiros por grandes empresas de tecnologias em transações feitas via Pix. O texto estabelece a criação da Contribuição Social Digital, CSD, com alíquota de 7% sobre a receita bruta de plataformas que operam no país e registram faturamento anual superior a 500 milhões de reais, tá? Importante a gente guardar isso aí pra gente lembrar depois. Segundo o projeto de lei, os valores arrecadados com a nova contribuição seriam redistribuídos com foco em garantir que empresas estrangeiras que lucram com atividade digital no Brasil contribuam com a economia nacional. Vamos lá, de novo, a gente para e pensa em retrospecto. Por que isso não existia ainda? A proposta vai ser analisada pelas comissões temáticas da Câmara dos Deputados. Qual que é a proposta? Repasse direto à população brasileira usuária das plataformas por meio de um novo instrumento de transferência de renda tão simples quanto o Pix, segundo o texto da proposta. Isso seria 50%. 25%. Criação do Fundo de Infraestrutura Digital Inclusiva, FID, voltado à construção de servidores públicos e sistemas próprios de processamento e armazenamento de dados, com foco em soberania nacional. O que, vamos lá, se a desculpa do Brasil hoje é que a gente não consegue construir servidor público porque a gente não tem dinheiro para investir nisso, é legal que a gente taxe empresas internacionais para que a gente consiga começar a produzir o próprio sistema de processamento, porque realmente, vamos lá, é muito. Eu esqueci o termo, Sophie, de colonização digital. É colonização digital mesmo? É colonialismo digital. Isso, obrigada, colonialismo digital. E 25% para a constituição do Fundo Nacional de Cuidados Digitais, voltado ao fortalecimento da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, para combater desinformação, proteção de dado pessoal e auditoria de algoritmos utilizados pelas plataformas. O Boulos disse que o atual modelo de exploração de dados por grandes empresas precisa ser revisto. Segundo ele, é necessário criar mecanismos de redistribuição digital que garantam retorno à população brasileira. As Big Techs precisam nos remunerar por isso. Não podemos permitir que empresas estrangeiras determinem como circula a informação e o dinheiro no Brasil. O PL Elon Musk é um passo necessário para virar esse jogo, disse o Boulos. Aí ele fala que essa proposta surgiu aí, né, nesse meio do tarifaço, e justamente porque, após denúncias de que autoridades norte-americanas estariam pressionando por mudanças no sistema de pagamentos brasileiros para favorecer alternativas privadas, como o WhatsApp Pay, controlado pela empresa Meta. O projeto vai demorar aí, gente, para sair, né? Ele primeiro sai em tramitação, depois ele vai ser analisado pelas comissões, depois Câmara dos Deputados, Senado, etc. Mas, vamos lá. Eu mantenho meu ponto. Se nossos dados são usados como commodity por empresas que não estão em território nacional, por empresas que não são sediadas aqui, por empresas de fora, por que que nós estamos dando isso livremente? Por que que a gente dá isso de graça, sem receber absolutamente nada em troca? Pois é,
Bem de verdade, o certo seria que esses dados sequer estivessem sendo enviados para lá. Vamos lá. E se vai ter empresa coletando os dados, que no mínimo seja uma empresa nacional, né? Porque coloca o nosso país numa situação de extrema vulnerabilidade. Mas o ideal seria que sequer estivesse coletando. E vamos lá, né, pro dois pesos, duas medidas, porque é exatamente esse motivo do governo Trump querer bloquear o TikTok nos Estados Unidos, que os dados são enviados para a China, mas dado Exato. brasileiro ser enviado para os Estados Unidos. E eu também acho muito engraçado como aí o pessoal da direita vem sempre com aquela coisa de não, porque os governos autoritários ficam vigiando, espionando, etc. Se a iniciativa privada, tudo bem. Enfim, vamos lá. Continuando, Bruna. Vamos lá, porque o governo deve taxar publicidade digital nas Big Techs em resposta a Trump. Isso ganhou um pouquinho mais de tração, porque como eu disse, gente, acho que todo mundo parou e pensou, gente, vamos pensar aqui, o que a gente tá fazendo? Que oportunidade perdida é essa? Se a gente precisa arrecadar dinheiro, se a gente precisa ganhar dinheiro, a gente não quer mais taxar a população. Vamos lá, eu acho essa solução uma ótima solução. Vocês me perdoem se vocês discordarem de mim, mas eu acho que taxar a Big Tech por publicidade digital, que é algo que eles fazem, ganhando muito dinheiro e sem pagar nada em troca, é fenomenemas. Eu não sei como a gente não passou nisso antes, repito. Vamos lá. Proposta de contribuição sobre grandes plataformas será usada como instrumento de negociação para tentar barrar o tarifaço de 50% imposto pelos Estados Unidos. Aí vem o ponto que é um pouco ruim, né? Que a gente vai querer taxar, mas aí tem aí os 50% de taxação vindo pra cá, e aí isso vai virar jogo político, e aí no fim, isso aí que a gente tá querendo taxar vai virar, na verdade, sei lá, 2% de taxação, se muito. Vai virar apenas um instrumento diplomático. Mas vamos lá. Em meio à escalada das tensões comerciais com os Estados Unidos, o governo Lula deve apresentar proposta de taxar publicidade digital veiculada por Big Techs, como parte da estratégia para conter o tarifaço de 50% anunciado por Trump. A medida vai ser incluída num plano de contingência mais amplo, com foco em ações emergenciais e não retaliatórias. A ideia é mostrar que o Brasil tem instrumentos legítimos de regulação fiscal e disposição para o diálogo. Segundo o jornal, a proposta prevê a criação de uma contribuição de intervenção no domínio econômico, um CID, com alíquota de 3% sobre serviços de publicidade digital oferecidos por plataformas de elevado faturamento, como Meta, Alphabet e X. Então, seria aí Insta, WhatsApp, Google, YouTube e o ex-Twitter. A tributação das Big Techs já tinha sido discutida no início do governo, mas foi engavetada com a posse do Trump para evitar confronto. Agora que tem confronto, o governo vai retomar a proposta como peça estratégica. Agora tem, né? Então agora volta. O principal objetivo é defender os princípios de justiça tributária, segundo o qual os lucros obtidos por plataformas digitais em países periféricos devem ser compartilhados. Então, vamos lá para moderação e diplomacia. O Palácio do Planalto optou por não incluir, neste momento, 2 projetos de lei que já estão prontos que propõem a regulação das plataformas digitais. Um deles, elaborado pelo Ministério da Justiça, que é o Código de Defesa do Consumidor da Internet, e o outro, que é da Fazenda, que trata da concorrência no mercado digital. Ambos se inspiram muito no modelo europeu, especialmente na Lei de Serviços Digitais, que tem sido criticada abertamente pelo governo americano. Recentemente, o Departamento de Estado dos Estados Unidos disse que, na Europa, milhares de pessoas estão sendo condenadas pelo crime de criticar os seus governantes, em reação direta à legislação europeia. Por isso, o Planalto decidiu evitar qualquer movimento que possa ser interpretado como provocação a Trump. E aí tem uma coisa muito importante da gente dizer, que é que a proposta brasileira segue esses moldes de taxação adotados em países como Espanha e Canadá. Embora no Canadá eles tenham suspendido a medida depois de pressão dos Estados Unidos, tá? Mas a diferença aqui é que no Brasil restringe ao CID a publicidade digital. Então isso exclui o Mercado Livre, por exemplo, que tem a receita diretamente de marketplace. E aí isso faz com que evite ter esse atrito com o Mercado Livre, que também é argentino, né? A equipe econômica também estuda apoiar o projeto de lei apresentado pelo Boulos, que propõe a criação da contribuição social digital, com alíquota de 7%. A arrecadação seria destinada a políticas de infraestrutura tecnológica, desenvolvimento e capacitação digital.
Enquanto isso, o envio dos projetos de regulação para o Congresso aguarda avaliação mais favorável. O projeto do Ministério da Justiça visa dar mais transparência aos termos de uso e publicidade nas redes sociais. Então vamos lá, né, gente? A gente tá aí de novo em conversa de soberania nacional. A gente tá aqui falando de novo sobre medida retaliatória. No caso, a gente tá tratando aqui de uma medida que vai ser diplomática. E aqui a gente tá mostrando que o Brasil quer dialogar. O Brasil tem métodos de tornar a vida do empresariado americano mais difícil, mas que a gente também não vai parar de, né, enfim, defender nossa própria economia. A gente tem esse direito, afinal de contas. É o mínimo, né, Bruna? É o mínimo que a gente tem é defender a nossa própria economia. Eu acho interessante essas propostas, mas eu concordo com você. Isso aí está sendo colocado na mesa meio que para negociar. Está sendo colocado para depois tirar, né? Exatamente. Tá aí de bonito. Dito isso, eu acho interessante pegar e somar isso com o que a gente estava falando no corte anterior. A gente, no corte anterior, estava falando como os Estados Unidos estão colocando essas tarifas e esperando que com isso a gente entregue as terras raras. E qual que é a resposta do governo brasileiro? Não, vocês não vão ganhar terras raras, não. Vocês vão ganhar tarifas. Exatamente. E é que assim, né? Aqui eles conseguem se colocar pelo menos no mesmo nível de diálogo diplomático, né? Então a gente vai discutir tarifa com tarifa. Então vocês estão incomodando o empresariado americano com as próprias tarifas e também o brasileiro. Mas a gente tem maneiras de incomodar ainda mais o empresariado americano, que é muito perto do núcleo do Trump, né? O Trump é muito BFF das Big Techs. O Trump defende muito as Big Techs. Então, essa taxação, que é pequena, a gente tá falando aí de taxa de 7% e 3%. Isso é pequeno para empresas que o maior faturamento é publicidade. Eles sobrevivem de publicidade. Então, assim, é baixíssimo. É a nível de diálogo. É a nível de a gente tá usando isso aqui para conversar e para mostrar que o nosso diálogo vai ser sobre tarifa. A gente não vai entregar terra. A gente tá tarifando. E eu acho interessante comentar também, Bruna, como o Brasil, até na hora que resolve falar sobre devolver tarifas em cima das tarifas do Trump, consegue ser mais inteligente do que o Trump. Porque o Trump simplesmente vai lá e joga uma tarifa de 50% em cima de tudo. Que é uma coisa estúpida. Completamente arbitrário. Vou chutar um valor aqui. Exato. Enquanto o Brasil, pelo menos, é mais esperto e pensa, ok, o que eu vou tarifar? Porque se a gente simplesmente pegar e dizer, vamos jogar 50% em cima dos Estados Unidos também, a gente vai dar um tiro no pé. Porque vai causar uma inflação em cima de várias coisas que os brasileiros consomem. Porque no final, quem vai pagar as 50% de tarifa do Trump lá são os próprios estadunidenses. Que já estão pagando no café, no suco de laranja, na carne, sabe? Então, e outra coisa, gente, não tem coisa mais nacional para os Estados Unidos do que café da manhã com suquinho de laranja. Né? E enquanto a gente aqui, o que a gente discute? Não, vamos ver o que a gente pode tarifar que cause o maior dano possível a eles e o menor dano possível a nós. E que é ainda um nível irrisório de taxação. É ainda, e tem plano, não é só não, a gente vai lançar aqui essa tarifa de 7%, não. O 3% é para criar um plano de infraestrutura tecnológica, o 7%, na verdade, né, é para criar um plano de infraestrutura tecnológica. O 3% tem um destino, não é simplesmente, a gente vai lançar aqui uma tarifa e é simplesmente para isso, para incomodar, para causar um incômodo e uma chantagem diplomática, não. É uma fonte de diálogo. Exatamente. É uma criação de uma tarifa justamente para dialogar. E então, aqui o GM1319 mandou superchat pra gente. Muito obrigado, GM. Quebrar as patentes. Cara, quebrar as patentes dos medicamentos. É isso que o Brasil tinha que fazer. E o Lula discutiu isso, né? O Lula discutiu Sim. acelerar a quebra de patente do Ozempic. Enfim, se bem que o Ozempic é da Nova Nordisk, que é norueguesa, né? Não é estadunidense. É o Wegovy, então, né? É possível. Tem um desses de emagrecimento que é americano, que entrou em pauta. Deixa até eu pesquisar, só pra não falar besteira. Remédio de emagrecimento, taxação.
Não que eu tenha muita simpatia por qualquer Big Pharma, né? Sim, incluindo o Novo Nordisk. Exatamente. Ainda mais pela quantidade também de. Ai, não. O Ozempic pode ficar mais caro com o plano de Trump. De comprar Groenlândia, desculpa. Talvez eu tenha falado besteira. Talvez não fosse o Ozempic e o Igov, gente. Talvez eu tenha errado mesmo. Mas foi discutido pelo governo Lula quebra de patente de medicamentos. Isso é um foi. fato. Isso é um fato. Enfim, inclusive porque eu digo porque eu e a Daiane fizemos um corte sobre isso. Enfim, ficamos por aqui, Bruna? Ficamos por aqui. Pessoal que tá assistindo ao vivo, não sai daí que a gente já volta com mais notícias.